Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o romantismo na arte do projeto Quarano, tá? Vamos iniciar observando um pouco do contexto da época. O período em que o romantismo ele dominou a arte foi no início do século XIX. Neste momento histórico estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais naquela época, que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XIII. Dentre os principais acontecimentos estavam a Revolução Industrial, que possibilitou a criação de máquinas que solucionaram os problemas técnicos de produção, mas que também provocaram mudanças significativas como a divisão do trabalho e o começo da especialização da mão de obra. Ou seja, na Revolução Industrial surgem as máquinas e também vai surgir essa divisão do trabalho. Uma máquina ela pode trabalhar e aí ela vai ficar no lugar das pessoas. E aí vai surgir também essa especialização da mão de obra. Quem é que vai manusear essas máquinas? Então, surge também essa necessidade de especialização. Outro grande acontecimento desse período foi a Revolução Francesa, em que a sociedade lutou em busca da valorização dos direitos individuais e conseguiu como resultado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em paralelo a convulsões sociais e a diversas tecnologias importantes os meios de produção, a atividade artística também encontrou um período complexo. Em busca de conseguir se expressar mais livremente, os artistas românticos estavam tentando deixar as convenções acadêmicas de lado. Ou seja, a arte e a literatura, no geral, ela caminha de acordo com a sociedade. Nessa época estavam existindo várias mudanças sociais, políticas, e a arte também conseguiu puxar isso para ela. Então, as principais características do romantismo, a gente pode destacar a valorização da imaginação e dos sentimentos, bem como o sentimento de nacionalismo, bastante compreensível, né, dado o momento histórico. Também eram valorizados a natureza e os princípios de criação da arte. Aí vem os sentimentos de liberdade, igualdade, fraternidade, tão importantes na Revolução Francesa, também estavam presentes na arte. O romantismo na arquitetura e na escultura, ela sofreu influência do estilo não nada de muito marcante. O que pode ser observado de maneira geral é que a tendência artística que dominou foi o neoclassicismo nesses segmentos. Houve ainda também o flat com o estilo gótico, muito comum na época medieval, que deu origem ao neogótico. Já na pintura, o romantismo apresentou, dentre as suas principais características, uma aproximação com as formas do barroco, além do uso de composição diagonal, que trouxe algum tipo de estabilidade dinâmica para quem observava esses quadros. Outro ponto valorizados dessa época foi o uso de claro e escuro, que gerou uma dramaticidade mais evidente. E como temática da pintura romântica, o romantismo incluiu tanto os fatos reais ocorridos na história nacional, como também o dia a dia dos pintores. Houve destaque ainda para a natureza, apresentada de tal maneira que se tornou possível encontrar sentimentos de emoção nas telas. Um tema bastante interessante que cercou as pinturas do romantismo foi a mitologia grega, como a gente pode observar aqui nessa pintura. Essas duas aqui têm muito mais a ver com o cotidiano. Já o romantismo na literatura, é bastante curioso observar que o romantismo na literatura surgiu como uma tentativa de cativar o leitor, porque é nessa fase que os escritores precisavam trocar a figura do mecenas pela figura do editor. O público dessa literatura incluía pequenos burgueses que não possuíam os valores da literatura clássica e dessa forma não tinham como uma ligação maior com a emoção. Podemos dizer que a história do romantismo na literatura é bem interessante. Ao longo do tempo, houve um crescimento desse estilo. Dentre os nomes que mais se destacam são o Balzac, o Victor Hugo e no Brasil José de Alencar. E quando nós pensamos no movimento artístico do romantismo, temos algumas dúvidas, como, por exemplo, por que ele se domina dessa forma? A origem desse termo está ligada ao comportamento, à maneira de agir e de interpretar o cotidiano. A principal característica do comportamento romântico diz respeito ao sonho, ou seja, tem uma atitude emotiva frente às coisas.
Trata-se de um tipo de comportamento que pode aparecer em qualquer momento da história. Podemos concluir que o romantismo se apresenta como uma tendência da vida e também da arte. Dessa forma, não podemos entender como sendo algo que está delimitado pelo tempo, mas que se findou em algum momento, até porque o romantismo acontece em vários lugares e de várias maneiras e sofre influência até hoje. Tanto que a gente bebe muito ainda dessa coisa da emoção, do sentimento, na música, na pintura, no teatro. Então, o romantismo ainda está muito presente no nosso cotidiano. Aqui são algumas pinturas. Observem essa ligação do claro e do escuro, essa coisa mais melancólica. Então, quando a gente para observar essas pinturas, a gente tende a ver um pouco de emoção também, que era exatamente o que o romantismo pregava tanto. Então, as características do romantismo são a liberdade de criação e de expressão, o nacionalismo, o historicismo, o medievalismo, as tradições populares, o individualismo, o egocentrismo, o pessimismo e também a crítica social. Então, nacionalismo, historicismo e medievalismo são a exaltação dos valores e dos heróis nacionais, ambientando seu passado histórico, principalmente o período medieval. Já a valorização das fontes populares, a gente poderia citar o folclore. Os autores buscavam inspiração nas narrativas orais e nas canções populares manifestadas do nacionalismo romântico. E o confessionalismo é o sentimento pessoal do autor em dado momento de sua vida, são expressos nas obras. Então, os sentimentos que ele carrega enquanto está apaixonado por outra mulher, então ele vai fazer com que isso seja expresso nas obras dele. Então, tem esse tom de confessar. A gente tem um pessimismo, que é a melancolia do poeta inglês Lord Byron, que se faz presente em todas as literaturas. Portanto, a presença do individualismo e do egocentrismo adquirindo traços doentios de adaptação, conhecido como o mal do século, o tédio de viver conduzir. É um ambiente exótico do passado misterioso, tem narrativas fantásticas envolvendo o sobrenatural, também tem a temática da morte como a última solução. Então aqui a gente pode ver um pouco daquela coisa bem gótica, sabe? De sofrimento total, assim. Outra característica do romantismo é a crítica social, porque aí ela assume um caráter combativo de oposição e crítica social, observando sua ocorrência na sua última fase. As gerações românticas é uma nítida evolução através de 3 gerações de autores. Cada geração é marcada por certo traço e tema. Na primeira geração, a gente tem os primeiros autores que conservavam as características clássicas, apego ainda às regras da produção literária. E os principais temas em Portugal, eles optavam mais pelo nacionalismo, o romance histórico, o medievalismo, e no Brasil, o indianismo. Já na segunda geração, é o período do ultrarromantismo, é o exagero pelo subjetivismo, esse lado emocional, e aí vai entrar o tédio, o desvaneio, o sonho, o desejo de morte, ali eles estão sempre presentes nessa segunda geração. Já na terceira geração, essa é a fase que antecipa as características da escola realista, que vai substituir o romantismo. Aí o subjetivismo, esse lado emocional, cederão lugar para uma literatura de tom exaltado, baseada nos grandes debates sociais e políticos da época. E é isso. Espero que vocês gostem, tá? Fiquem em casa. Beijos, estou com saudade.